Olá, pessoal! Saudações! As nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar, aqui do nosso educandário Leon Denis. Evangelho esse que chega aqui nesse vídeo na edição de número 66. Então, nosso muito obrigado desde já pela sua companhia, pela sua energia. Eu sou Douglas, tarefeiro da casa, e fico com você aqui, com quem também estiver com você, física ou espiritualmente, a partir aqui de agora para mais esse Evangelho. Tudo certo? Espero que esteja tudo bem com você, que tudo, enfim, tenha acontecido de forma plena, que tudo tenha se encaixado aí. Lembrando também que nós estamos agora com esse projeto quinzenal, Então, em uma semana temos Evangelho, na outra semana não temos, e aí volta depois, tá bom? E te lembrar também da nossa água para ser fluidificada aqui na nossa prece final, tá bom? Então, dá tempo de pegar lá, dá um pause aqui, pega rapidinho, onde você achar melhor. Ai, quero uma jarra, Douglas. Pode pegar. Quero aí uma garrafinha, um copinho, no que você achar melhor, tá bom? O importante é ter aqui em mãos para a gente finalizar aqui, fluidificando, através da espiritualidade, a nossa água, para todo mundo, e a gente fazer aquele brinde especial no final, tá bom? E agora, para abrir os nossos trabalhos, vamos para a nossa prece. E eu trouxe aqui uma prece que eu encontrei na internet, muito linda, a prece do bem. Se você já conhece, me acompanha, Se não conhece, vamos então conhecer essa prece que eu achei linda demais, ideal para muitos, muitos momentos. Deus, me torne invisível aos olhos maldosos. Que eu seja a reciprocidade das coisas boas e imune às coisas ruins. Que em minha vida fique apenas o que me faz bem, levando para longe o que e quem tira minha paz e nada me acrescenta. Que o amor ao próximo seja uma verdade em minha vida todos os dias. E que de hoje em diante meus dias sejam leves e o coração grato. Que assim seja. É o que a gente quer sempre, Fazendo aí um resumo da vida, do que a gente pede de vez em quando, É aquilo que a gente quer sempre, e que através disso a gente consegue tanto, a gente pode tanto, a gente chega, em tantos lugares. Então, para hoje, já, deixo separadinho aqui, como vocês bem sabem, antes de começar o vídeo, já abro aqui, pá, vamos, E como nada é por acaso, é porque eu mesmo, ou alguém, ou muita gente precisa ouvir, precisa, refletir. E é claro, gente, uma coisa que eu até estava falando esses dias pessoalmente, com a nossa querida Pri, do Tarefeira também, da casa do educandário Leon Denis, a Pri da Carpe Diem, Tava conversando com ela lá na loja, que vai ser inevitável, acabar repetindo vários temas e tudo mais. Mas com esse espaçamento de tempo, e porque também a gente precisa de repente ouvir de novo, e vem sempre uma nova reflexão, Eu nunca vou dizer exatamente o que eu já disse. E você também, não vai pensar exatamente as mesmas coisas que você já pensou. Então, é seguir, aceitar e vambora, porque, como eu disse, no Evangelho passado, 15 dias atrás aí, o aprendizado tá no caminho, tá durante o processo, tá? E falando em aprendizado, acabamos de sair aí do Natal, dessa época de renovação, dessa época onde a gente, quer tanta coisa, e prega tanta coisa, busca tanta coisa. E aí eu sempre vejo duas situações. Uma delas é: por que a gente espera o Natal, para fazer isso?
Por que esse sentimento do Natal não está durante todo o ano com a gente, né? Enfim, no mundo, né? Esse sentimento da caridade, da bondade, da preocupação com o próximo. Por que não está o ano inteiro? Por que não está nos 12 meses? Por que precisa esperar uma data específica? E também falo isso não pregando que tem que ser o contrário, mas porque eu não compreendo também. Pela minha ignorância também eu falo isso. E por outro lado, eu também penso o seguinte: que bom que existe ao menos uma vez no ano, né? Porque poderia existir nenhuma, sendo um pouco pessimista e tal, mas poderia não existir. Mas existe ao menos uma vezinha, uma data, né? Então, e aí fica esse balanço, né, do que você quer acreditar, do que você quer seguir, do que você quer realmente se propor e buscar. E vamos lá então, né? Um bom pós-Natal aí a todo mundo. Também aproveito para desejar, em nome do nosso educandário Leon Denis, né, um ano de 2022 cheio de coisas boas, cheio realmente de muita plenitude, mansidão e amor que não pode faltar. Vim trazer agora para vocês, é que está escrito aqui, mas trago agora para vocês, lá do capítulo 23, do nosso capítulo 23, Moral Estranha, o item Não vim trazer a paz, mas a divisão. Vamos então para a nossa leitura? E eu começo aqui do item 11. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo e quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra. E tenho pressa que ele se acenda? Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há nem blasfêmia, nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou. E elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma, um pouco equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse o seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda pacífica, numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere interesses. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa e deixam-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida. Se entrevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Por isso, caem sobre ela e seus partidários. A medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau e persistência da cólera dos seus adversários. É muito interessante, né? Porque isso nos faz pensar e nos faz compreender até mesmo sobre o nosso propósito, sobre os nossos feitos, sobre os feitos, né, de Jesus e de quem prega a sua palavra. E eu começo essa reflexão aqui do texto dizendo algo que, obviamente, né, eu nunca esqueci na minha vida. Eu estava no ensino médio e eu ouvi o seguinte do diretor da minha escola:
eu era envolvido, né, com alguns projetos da escola e tudo mais. E eu sei que um dia eu fiquei muito chateado, porque eu estava fazendo algo, não me lembro mais exatamente o que era, só lembro realmente do contexto e da frase dele. E eu fiquei chateado porque algumas pessoas não tinham gostado do que eu tinha feito. Olha bem, né? A inocência, a ingenuidade. Algumas pessoas não tinham gostado do que eu tinha feito. E eu comentei com ele, porque eu estava notadamente, né, expressivamente chateado com aquilo. Nossa, um drama, né? Aí, enfim, tinha mais nada para se preocupar na vida, né? Mas tá, cada um com a sua dor e só um sabe o que sente, né? E esse meu diretor, ele me disse o seguinte: Douglas, para algo realmente ficar bom, alguém tem que não gostar. E eu parei, pensei, acho que eu tinha uns 16 anos por aí. Parei, pensei, cara, faz sentido. Que daí eu peguei a chave do que ele queria dizer. Porque quando algo fica realmente bom, vai incomodar, vai causar inveja, né? E com a inveja, né, a discórdia, um pouco de cólera e tudo mais. E aí eu compreendi que para algo estar realmente bom, é porque vai incomodar algumas pessoas. É porque vai trazer realmente esse sentimento, esse despertar, né? E, gente, que bom, né? Nós vivemos num mundo de diversidade. Nós vivemos num mundo onde o nosso livre-arbítrio, né, me permite querer essa opção e não querer aquela. E aí agora eu coloco uma outra situação que de certa forma foi dita também aqui no nosso evangelho, que o problema na atualidade, o que eu vejo hoje é, né, e as redes sociais ajudam a disseminar isso. E aí, cuidado, né? Não é a rede social que é ruim, é o que a gente faz com ela, certo? É o que a gente faz com a rede social, é o que a gente faz lá. E aí, o que eu vejo hoje é, eu tenho uma opinião, você não concorda com essa opinião? Você não pensa exatamente igual a mim? Então você está errado, então você não presta, então nós temos que guerrear, nós temos que batalhar. E eu acho que já disse por aqui algumas vezes, razão, culpa, certo, errado, isso tudo é uma questão de interpretação. Isso tudo é uma questão de ponto de vista. Só que a gente vive numa coisa tão... Como é que eu posso falar? Numa situação assim tão... Sei de casa deve estar falando, né? Mas eu não vou ouvir, claro. Mas assim... De estupidez. Não sei se seria, né, o termo ideal, porque de falta de abertura dessa mentalidade, dessa falta de querer ver que o outro, né, está certo conforme o que ele acredita, conforme a cultura, conforme a formação dele. E eu estou certo da minha forma. Ponto de vista. Ponto de vista. Sabe? Mas não. Então, né? A gente vê muito isso na política. Infelizmente, é muito lamentável ver isso na política, essa cegueira política, sabe? Então, isso eu estou falando de todas as situações, de todas as causas. Tá? É um fanatismo absurdo, sabe? Quando não se sabe o dia de amanhã, quando não se sabe da verdade dentro da cabeça de cada um. A gente não sabe da do outro que está aqui do nosso lado. Vai saber de quem está, né, nesse poder físico, nesse poder material? E essa é uma forma de expressar essa questão que traz aqui da interpretação das palavras. Afinal de contas, né, gente, existem aí vários livros sagrados que nada mais passam de interpretações. Por que existem várias religiões e todas as vezes baseadas num único livro, numa única obra? Interpretação, ponto de vista. E se te faz bem, e se faz bem aos outros, e sem fazer mal à humanidade de certa forma, tá valendo, né? Tá ok, tá tudo certo, né?
A questão é quando realmente existe esse extremismo, que para quem está dentro da situação, para quem está na caverna, né, e o mito da caverna, para quem está na caverna não está vendo, né, o redor da coisa, só vive aquilo ali, certo? É como um peixe, né, gente? Para um peixe, até que ele seja colocado em um aquário, por exemplo, ou que seja pescado, para ele o mundo inteiro é o mar, ou o lago, ou o rio, enfim, o mundo inteiro é aquele lugar, aquilo ali, só existe aquilo ali, certo? Então, às vezes a gente está mergulhadinho, né, naquilo ali e não consegue se abrir, não consegue respirar, não consegue sair para ver que, opa, também existe isso. Tenho que concordar com isso, né, com essa outra parte? Não, não tem, mas tem que ter o respeito. E é isso que eu sinto, né, que falta muito, o respeito, gente. Nossa, é tão básico, tão simples. Fácil deveria, mas, né, parece que está muito difícil. Mas o respeito, simplesmente o respeito pela tua opinião e pronto, né? Devem existir, né? Deveriam existir até os combinados, né? Olha, nós divergimos sobre isso, mas está tudo bem. É o teu ponto de vista, eu tenho o meu, mas não, né? A gente vê cada briga, cada discordância que leva, às vezes, a consequências tão fatais, tão incríveis e grandiosas para o lado negativo, que não dá de acreditar, sabe? E aí a gente esquece de se guiar pelo respeito. Quer ser respeitado. Ai, né? Não deixa de me respeitar. Mas, e aí? Né? Então, e a reciprocidade da coisa toda. Ai, muito complicado, né? Mas fica aqui a nossa reflexão, tá? E eu vou encerrar, gente, com uma prece, tá? Que nós temos aqui, uma prece do final do nosso livro para a correção de um defeito, né? É esse o título que ela traz aqui. E aí, né, vamos trazer a fluidificação das nossas águas também. Mas, na verdade, né, essa correção de um defeito que vamos interpretar aqui para a questão realmente da gente rever, né, aproveitar, rever esses pontos de vista, rever essas exatidões que a gente cria, rever realmente essas coisas únicas que a gente acredita que existam, né, e também, né, principalmente, né, que o mundo possa rever essa questão do respeito. Vamos lá? Vós me destes, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que eu reconheço que uma coisa é má, sou culpado por não me esforçar em resistir a ela. Preservai-me então do orgulho que poderia me impedir de aperceber-me dos meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me excitar a neles perseverar. Entre minhas imperfeições, reconheço que sou inclinado a tantos males, e se não resisto a esse arrastamento, é pelo hábito que contraí. Não me criastes culpado, porque sois justo, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se sigo então um mau caminho, é por efeito do meu livre-arbítrio. Mas pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem. Por conseguinte, tenho também a de mudar de caminho. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Também aproveitamos aqui para a fluidificação desta água, dentro dessa proteção, dentro dessa guarda infinita e tão capaz de tudo. A espiritualidade nos faz vitorioso através das substâncias, através do amor e através da harmonia que deposita nesse líquido tão essencial à nossa vida. E assim, nos refazendo pouco a pouco.
o nosso obrigado pelo momento e que a conexão não seja interrompida. Que assim seja. Que assim seja. E o nosso brinde. Muito obrigado pela sua companhia e daqui a 15 dias eu volto, viu? Pode deixar. Até lá com o nosso próximo evangelho, então.